ouvir o Marco Valério, tá? Marco Valério, gente, para quem não conhece, tá? É o nosso embaixador lá em Brasília, tá? E um camarada que ele voa acima de todo mundo, tá? É o cara que conhece tudo ali em Brasília, ele conhece todos os caminhos de Brasília, tá? Quem quiser saber onde andar em Brasília, é só andar com o Marco Valério, tá? Marco, você está com a palavra, meu irmão? Boa noite, presidente. Cumprimentando meu presidente Antônio Pantoja, eu cumprimento todas as outras pessoas que estão participando, em especial aqueles que estão nos vendo, né, assistindo essa live, essa apresentação. E é uma satisfação muito grande, Pantoja, participar desse momento, desse debate, né? Nós que somos precursores aí nessa caminhada. E aí, falando sobre esse... Era importante, Pantoja, inclusive para as pessoas que estão nos assistindo, a gente poder pautar um pouquinho sobre a nossa história, né? A nossa história, quando a gente começou a trabalhar, a estudar esse problema, o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, isso há muito tempo atrás, logo depois da Constituição de 88, a gente, os caminhos foram se alargando e a gente chegou num determinado momento, eu não acredito, eu creio que isso aconteceu lá em Caucaia, onde nós decidimos de forma coletiva, né, criar uma estrutura formal para que a nossa caminhada fosse um pouco mais proativa, né? Então pensamos lá naquele início de que cada distrito que tivesse interesse, e aí isso seria importante, né, para quem está nos assistindo, aquele distrito que tivesse interesse em se tornar um município, ele deveria se organizar, né, enquanto distrito, formar uma associação. Existe toda uma documentação para que essa associação ela seja criada, e a federação de cada estado dá esse suporte, né? Aqui no estado de Goiás somos nós, a FAEGO, cria essa associação e vem, então, busca a FAEGO, né, que é a Federação Goiana, ou a federação de cada estado, para que ela possa fortalecer cada federação respectiva. E aí chegou um momento que a gente já tinha algumas federações, surgiu, então, a necessidade de a gente criar a nossa confederação. E, na oportunidade, nós fizemos parte desse grupo e escolhemos o nosso presidente, Antônio Pantoja, que vem nos representando muito bem, Pantoja, viu? Está de parabéns, viu? Bem, Obrigado, eu queria trazer um pouquinho, Pantoja, eu acho que essa questão do... A gente sabe que a doutora falou, o Congresso Nacional, que é o poder legislativo, ele que deve e a função do Congresso Nacional, como duas casas legislativas, ele tem uma função muito importante, que é disciplinar as relações que se estabelecem da sociedade com a sociedade, da sociedade com as instituições, e com as instituições com a própria sociedade. Essas relações que elas se estabelecem nessas dimensões é o Congresso Nacional, que é o órgão, que é a instituição na República Federativa responsável por estabelecer essas relações. É óbvio que nesse período todo da Constituição de 88 veio, então, a emenda 15, quando foi na Constituição de 88, foi regulamentado o parágrafo 4º do artigo 18, e ele sofreu uma emenda, então, lá em 96, onde foi proibida, então, a criação de novos municípios, né? Requerendo, então, que o Congresso Nacional se manifestasse para que essas relações de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, eles fossem regulamentados por uma lei federal. Bom, essa regulamentação, ela, obviamente, o Congresso já se pronunciou algumas vezes, né? Em 2 momentos, essa lei foi aprovada, tanto pela Câmara como pelo Senado, na forma de projeto de lei, só que ela foi projeto de lei complementar, né? Mito, só que esses projetos eles foram vetados, né? Por incrível que pareça, os 2 vetos aconteceu no governo da Dilma Rousseff. Mas, de toda sorte, essa nossa caminhada, a gente não parou. A estrutura está montada, as federações, a confederação está montada, as associações elas estão ativas. Mas o que me traz um pouquinho para o debate, Pantoja, é esse caso específico do Pará, né? Onde a gente vê que um dos passos
para que um município seja criado, e aí o Crescêncio fala que a gente não deve falar sobre criação de município, porque, na verdade, não é criação de município, são 4 dimensões. Essas 4 dimensões elas não podem ser simplificadas, né? Não podem ser traduzidas simplesmente pela criação de município. Trata-se de fusão, incorporação, desmembramento e criação de novos municípios. Se a gente fosse traduzir isso de uma forma administrativa, essas 4 ferramentas elas servem como agente administrativo para a gestão do espaço territorial, seja do ente federado em que ele estiver contido, né? Seja na União, no Estado ou no município. Quando a gente trabalha com essa questão de como uma ferramenta gerencial, e a gente tem essa questão aí, até foi falado pelo presidente aí de que é preciso a gente avaliar algumas questões. Hoje, particularmente, se eu for trazer um pouco aqui para o nosso cenário, eu moro no distrito do Jardingá. O distrito Jardingá ele é um distrito do município de Lusiânia. Lusiânia, Pantoja e meus amigos, Lusiânia era um distrito gigante que foi definido em lei ainda de 1958, e com a criação da capital federal, parte desse município ela foi usada pelo Distrito Federal, né? E daí para frente só foi fragmentando o município de Lusiânia, de tal sorte hoje que a gente tem aí, sei lá, Lusiânia tem netos, né? Em Padre Bernardo, por exemplo, é filho de Lusiânia, e já tem Girassol, que é neto de Lusiânia, que é filho de Padre Bernardo. Enfim, essa dinâmica de divisão e fazer com que administrativamente um povo seja mais próximo de um outro município, que facilita, digamos assim, atendimento médico, escolar, os serviços que aquele município disponibiliza. Isso tudo tem que ser levado em consideração para que esse processo que a gente busca, né, que esse instrumento de gestão do espaço territorial ele possa ser em benefício da sociedade e não de alguns, né? Então, assim, é óbvio que são critérios bem rigorosos para que um município ele seja criado. Eu vou falar só de uma dimensão, mas não necessariamente pode ser por uma incorporação. Hoje, por exemplo, eu moro aqui no distrito do Jardingá e pela própria dinâmica da estrutura, é mais fácil a gente se deslocar para um distrito vizinho aqui, que é de Valparaíso, do que do meu próprio distrito mãe, que é Lusiânia. Talvez fique no sentido contrário, talvez mais próximo nosso seja Valparaíso. Então, até essas relações que se estabelecem entre os entes federados, elas devem ser levadas em consideração nesse tudo, né? E aí uma outra dimensão que vale a pena a gente ressaltar também, Pantoja, só para eu finalizar, o artigo, a Constituição Federal, antes de existir a Constituição Federal, houve um pacto federativo. E a gente sabe que no Pacto Federativo foi feito um acordo para que os entes federados administrativamente tivessem sua gestão própria, né? Isso veio consolidar na Constituição de 88, a exemplo do artigo 18, parágrafo 4º, que atribuiu às Assembleias Legislativas a prerrogativa de gerenciar o seu espaço territorial, né, de cada estado. Com essa emenda 15 de 96, essa prerrogativa que era do Pacto Federativo e que foi materialmente constituída na Constituição de 88, ela foi alterada. Mas isso não houve, então, desde então existe uma vacância, não tem regulamentação, e a gente está nesse dilema, nesse imbróglio aí, né, há mais de 20 anos. Mas um ponto que eu queria colocar aqui, ressaltar, que eu acho que é importante, na mesma Constituição que materializou alguns elementos do Pacto Federativo, ela também trouxe no seu parágrafo, no parágrafo único do artigo 1º, ela trouxe que o poder emana do povo e ele pode ser exercido de 2 formas. É importante a gente falar isso. Esse poder que emana do povo ele pode ser exercido de 2 formas. A primeira é que ele pode ser exercido por representante eleito, que é o caso que a gente usualmente conhece, né?
os nossos representantes, que muitas vezes não nos representam. Mas ele também pode ser usado diretamente através dos instrumentos que a própria Constituição traz, que é o plebiscito e o referendo. Qual que é a diferença do plebiscito e do referendo? O plebiscito é uma consulta anterior à criação de uma lei, que é o que nós estamos querendo fazer. E o referendo é algo que acontece depois da lei criada. No nosso caso, eu acho que está tendo uma interpretação, e aí cabe a nós nos organizarmos para esse confronto, né? De que, junto ao Supremo Tribunal Federal, que esse direito do povo participar diretamente de um assunto importante igual a esse direito ele não pode ser questionado e nem suprimido, né? Nós temos o direito, administrativamente, do ponto de vista... é uma consulta. A aprovação de um plebiscito aos moldes que foi feito em Moraes Moreira não quer dizer que Moraes Moreira se tornou um município de forma nenhuma. Porque quem tem a prerrogativa de transformar um distrito em município é a Assembleia, não o Tribunal Regional Eleitoral. Então, assim, são divisões de atribuições bem claras e que, às vezes, a gente percebe que alegam uma situação que não é nem competência dela, ou de um outro poder, para que ele não exerça de ofício seu. Acho que esse questionamento a gente tem que avançar, né, e nos organizar para que isso aconteça, Matório.